Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais. Você ouve agora Politiza, um podcast para mostrar que tudo é política, mesmo quando parece que não é. Você vai conhecer histórias e relatos, acompanhar versões, pontos de vista e narrativas sobre fatos que motivam o fazer político. CPI da barragem de Brumadinho. Relatos de uma tragédia. No dia 25 de janeiro de 2019, o Brasil se estarrecia com as imagens de uma avalanche de lama engolindo tudo pela frente em Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Tempos depois, os números revelaram pelo menos uma parte da tragédia provocada pelo rompimento da barragem B1 da mina Córrego do Feijão, da mineradora Vale. 270 pessoas mortas, 2 delas grávidas. Eu sou Graziele Mendes, jornalista da Rádio Assembleia, e essa é uma série de podcasts produzida a partir do que a CPI da barragem de Brumadinho, a mais técnica comissão parlamentar de inquéritos já realizada pela Assembleia Legislativa de Minas, apurou sobre o desastre, quem os deputados apontaram como responsáveis e as propostas que eles apresentaram para mudar a história da mineração no estado. Uma das perguntas mais frequentes ouvidas logo que correu a notícia da tragédia de Brumadinho foi: de novo? É que ainda estava muito viva a memória da tragédia de Mariana, pouco mais de 3 anos antes. Foi em 2015 que outra barragem da Samarco, que tinha como sócias a mesma Vale e também a australiana BHP, estourou e destruiu completamente o povoado de Bento Rodrigues. Na época, 19 pessoas morreram e os impactos sobre o Rio Doce tornaram aquele o maior desastre ambiental do Brasil. No livro Brumadinho, Engenharia de um Crime, os jornalistas Lucas Ragazzi e Murilo Rocha, que vasculharam inquéritos policiais e depoimentos das CPIs de Minas e do Congresso Nacional sobre o assunto, compararam os 2 desastres. Murilo chama as semelhanças entre os casos de repetições de erros. Uma proximidade temporal e também física, né? Brumadinho e Mariana estão aqui na região central de Minas Gerais, 3 anos e 2 meses só, de uma tragédia para outra. Então a gente mostra assim como algumas repetições, né, foram repetições de erros e negligências, né, desde as próprias mineradoras, lá no caso de Mariana Samarco, e no caso de Brumadinho a Vale, ignorando alertas, relatórios internos, documentos feitos por engenheiros apontando problemas nas estruturas lá de Fundão e também no Córrego do Feijão. Então, assim, havia uma série de fatores que foram ignorados nos 2 casos. E uma outra coisa que chama atenção também é a questão da fiscalização do poder público, em especial aqui falando do governo do estado e do governo federal, que são responsáveis por fiscalizar essas barragens. É um setor que se autorregula praticamente. Não deveria, mas é isso que ocorre. As mineradoras, elas que criam as normas, criam os padrões, e o Estado faz uma fiscalização muito precária. O Estado, tanto que o governo estadual quanto o governo federal, por falta de equipamento, por falta de pessoal e por incompetência também. Isso fica muito evidente. Eles apenas carimbavam os papéis emitidos pelas mineradoras, tanto lá em Mariana como no caso de Brumadinho. A ambientalista Maria Tereza Corujo, aquela que foi a única a votar contra a autorização para a Vale reaproveitar os rejeitos da barragem de Córrego do Feijão em Brumadinho, diz que até hoje se emociona ao pensar em tudo que aconteceu desde aquela reunião. Até hoje, mesmo passando tanto tempo, eu acho que eu nunca vou deixar de me emocionar com isso. Porque quando você tá igual eu tô e outros há anos preocupados com isso. E a gente testemunha em 2014 o da Herculano em Itabirito. Matou 3 pessoas, quase que chegou no Velhas. 2015, o rompimento da Samarco, destruindo o Rio Doce. E quando a gente pensa, ok, agora finalmente vai se observar o que tem que ser feito. Então, a todo momento, eu sei que vai acontecer, eu quero que haja um milagre.
O auditor fiscal Mário Parreiras de Faria, num depoimento à CPI, também desabafou a frustração em ver esse tipo de desastre se repetir. Ele defendeu uma revisão dos parâmetros de avaliação de barragens. Eu tenho 35 anos e pouco de Ministério de Auditoria Fiscal. É a 4ª barragem que a gente vê rompendo, que a gente analisa. O Daniel esteve comigo na barragem de Herculano em 2014, o Marcos esteve comigo na barragem de Mariana em 2015. Em 2001 nós tivemos um rompimento de uma barragem da mineração Rio Verde, com 5 mortos, que hoje é a mesma barragem de Mar Azul, que também está lá em situação de emergência, e que, assim, a gente fica vendo que a gente não aprendeu com isso. Quais são as decisões organizacionais que foram tomadas pela empresa para deixar que esses sinais que foram dados ao longo da história desse sistema não fossem valorizados pela empresa? Então tem que mudar os parâmetros de avaliação de barragem, nós temos que mudar esses paradigmas, esses fatores de segurança, eles não nos servem mais, eles não nos dão segurança, e não é possível que os auditores que vão verificar os dados da barragem vão se debruçar sobre os dados fornecidos pela própria empresa para dar os seus laudos. Os mecanismos para barrar essa lógica e mudar os rumos da mineração em Minas foram discutidos e aprovados na Assembleia Legislativa antes, durante e depois da CPI. A preocupação é com a segurança da população e também com o futuro dessa atividade, que está no nome do Estado, na sua história, na base da economia de cerca de 250 municípios mineiros, inclusive na maior cidade mineradora do Brasil, que é Itabira. Logo depois da tragédia de Mariana, em 2015, foi criada na Assembleia de Minas uma comissão extraordinária de barragens que elaborou 2 projetos de lei. O primeiro aprovado mudou o destino da taxa cobrada da mineração. A lei em vigor determina que esse dinheiro, que antes caía no Caixa Único do governo, seja aplicado apenas no SISEMA, o Sistema Estadual de Meio Ambiente. A ideia é fortalecer os órgãos ambientais, principalmente para a fiscalização. E a mudança mais profunda nos parâmetros de licenciamento e fiscalização da mineração veio com a lei aprovada pela Assembleia em 2019, que instituiu a Política Estadual de Segurança de Barragens em Minas. Essa norma é resultado de outro projeto elaborado pela Comissão Extraordinária das Barragens. A discussão sobre essa proposta se estendeu por um tempo maior, porque o texto foi aprimorado com a participação de várias entidades e, inclusive, incorporou uma proposta da sociedade civil chamada de Mar de Lama Nunca Mais, assinada por mais de 60 mil pessoas. Uma das principais mudanças determinadas por essa lei é a proibição de barragens por alteamento a montante, usadas tanto em Mariana quanto em Brumadinho. Por esse método, a barragem cresce em camadas formadas pelo próprio rejeito de minério, que contém basicamente ferro, sílica e água. Além de não serem mais concedidas licenças para esse tipo de barragem, as já existentes devem ser descaracterizadas e esvaziadas em até 3 anos. Durante uma das reuniões do Assembleia Fiscaliza, que é uma série de encontros para o governo prestar contas ao Legislativo, deputados cobraram do secretário de Estado de Meio Ambiente, Germano Vieira, o cumprimento da lei e a desativação dessas barragens. O secretário admitiu, na época, que o comitê implantado para acompanhar esse processo analisou os cronogramas enviados pelas mineradoras e concluiu que 25% delas não tinham condições de serem desativadas dentro do prazo legal. Os cronogramas apresentados, cerca de 75% dos projetos cumprem os 3 anos, 25% não, pelo porte dessas barragens a montante, e possivelmente eles poderão propor aos senhores algum estabelecimento extraordinário sobre algumas estruturas que de fato os especialistas entendem que não é possível reduzir ou eliminar nesses 3 anos. Os parlamentares não ficaram satisfeitos com essa resposta. O deputado João Vitor Xavier, do Cidadania, saiu da reunião incomodado. Porque o que nos dá a impressão é que estão empurrando um pouquinho com a barriga para poder aprovar toque de caixa os projetos que estão de licenciamento. Nós não vamos fingir que não há uma lei no Estado. Tem uma lei, as mineradoras têm que se adaptar a essa lei e quem quiser fazer exploração minerária no Estado tem que fazer de maneira adequada e não construindo mega barragens como já foram construídas no passado, como se não existisse no Estado de Minas Gerais uma lei e como se nós não tivéssemos 300 pessoas mortas pelo crime das mineradoras.
A Vale informa, numa página de prestação de contas que a empresa mantém na internet, que já investiu mais de 7 bilhões de reais na descaracterização das barragens, que usam o método de alteamento a montante, para garantir a conclusão desse processo em 2020. Segundo o relatório final da CPI da Assembleia Legislativa, Minas Gerais tinha cadastradas até 2019 698 barragens, sendo 425 de rejeitos de minério. 49 delas foram construídas pelo método a montante. 27 ainda estavam em operação na conclusão do relatório. Em outubro de 2019, a Agência Nacional de Mineração interditou 54 barragens em todo o país de empresas que não comprovaram a estabilidade dessas estruturas, 33 delas em Minas Gerais. A CPI fez 2 recomendações específicas a 3 organizações que representam as empresas do setor. O IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração, o Sindiestra, Sindicato das Indústrias Extrativas de Minas Gerais, e a FIENG, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Os deputados recomendaram a busca de alternativas tecnológicas que dispensem o uso de barragens de rejeitos e o desenvolvimento de novos métodos de aproveitamento de resíduos da mineração. Em um debate promovido pela Comissão de Minas e Energia, o diretor de Assuntos Ambientais do IBRAM, Rinaldo Mancin, lembrou o papel estratégico do setor na economia de Minas, que é o estado minerador mais importante do país, responsável por mais da metade da produção brasileira de minerais metálicos. O IBRAM informou aos deputados que, em 2018, a mineração respondeu por 60% do saldo comercial do estado e empregou quase 60 mil pessoas. Segundo o diretor do Instituto, já existe sim um debate internacional sobre a necessidade de rever os métodos da mineração. Há um movimento internacional liderado pelo Conselho Mundial de Mineração e Metais, alguns grupos de investidores, e pela Comissão Mundial de Grandes Barragens, que está propondo um padrão mundial de certificação de segurança de barragens. O IBRAM participa, apoia essas discussões e tem sido o elo da discussão trazendo esse debate para o Brasil. Alguns países são referência, Canadá bastante evoluído, a Austrália também tem uma legislação bem interessante. Mais que segurança, toda essa questão envolvendo a gestão de rejeitos, avaliação de riscos, segundo uso para os rejeitos. Esse debate é um pouco mais amplo para além das questões específicas de estabilidade, por exemplo. Andressa Rodrigues, que perdeu o filho de 26 anos, engenheiro da Vale, acompanhou muitas das reuniões da CPI e lembrou que é preciso não só mudar os métodos, mas também garantir que as regras sejam cumpridas para proteger as pessoas. O Bruno era um menino de 26 anos, tinha toda a saúde. Se tivesse sirene, se tivesse um plano de fuga realmente sério, de acordo com o que é pregado pela empresa, com certeza ele e muitas outras joias teriam conseguido sair daquele lugar. Além de mudanças nos métodos da mineração, a CPI concluiu que é preciso proteger os atingidos por barragens de forma permanente. Por isso, uma das prioridades do grupo de trabalho formado depois da CPI, para acompanhar o cumprimento das recomendações dos deputados, é a aprovação da política estadual de apoio às comunidades atingidas pela construção de barragens. Essa política está num projeto de lei em tramitação na Assembleia Legislativa e define metas como a garantia de participação dos atingidos no monitoramento e avaliação de impactos provocados por barragens e nas decisões sobre as providências diante dos problemas causados por elas, além do controle ambiental das atividades que modifiquem a paisagem natural, o respeito às práticas dos povos tradicionais e a recuperação de áreas degradadas. Esse olhar para as comunidades afetadas pela mineração se tornou ainda mais necessário depois das últimas tragédias, porque, segundo Pablo Dias, da Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens, esses desastres mudaram, inclusive, o conceito do que é ser atingido. A gente já lidava com as empresas mineradoras no processo de construção de barragens
E no caso dos crimes, a gente passou a lidar agora numa outra perspectiva, que é no caso de rompimento de barragens, que tem uma violência maior, que tem um trauma mais profundo na vida das pessoas e das famílias, mas que ele tem alguns elementos comuns do processo da construção da barragem. Os direitos humanos violados são muito parecidos. A perda de moradia, a perda de local de trabalho, a perda da terra, da produção, da saúde mental. No caso do Rio Doce teve a saúde física, que foi profundamente abalada também, né? E agora, quando a gente olha hoje a questão da saúde ao longo do Rio Doce e os mesmos sintomas que aconteciam no Rio Doce acontecendo novamente no Paraupebas, é algo que nos deixa muito preocupados. Um ano depois da tragédia, o trabalho de busca por corpos ainda é parte da rotina diária dos bombeiros que trabalham no local, segundo o Tenente-Coronel Eduardo Ângelo da Silva, do Batalhão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastres da corporação. A gente mantém o nosso ânimo sempre elevado, né? Cada corpo encontrado é mais uma família ao qual a gente traz alento. Então as equipes realmente, né, ficaram aí no começo, vamos dizer assim, extenuadas, mas agora a gente entrou numa rotina operacional onde a gente consegue dar descanso às equipes e trabalhar de forma competente ao mesmo tempo. Angélica Cristiane Freitas de Assis, Cristiane Antunes Campos. Essa voz é da deputada Beatriz Cerqueira, do PT. Em diferentes ocasiões, em plenário e na CPI, parlamentares lembraram os nomes dos desaparecidos. Juliana Creisimar de Rezende Silva, Lecilda de Oliveira, Luiz Felipe Alves, Maria de Lourdes da Costa Bueno, Natália de Oliveira Porto Araújo, Olímpio Gomes Pinto, Renato Eustáquio de Souza, Tiago Tadeu Mendes da Silva, Uberlândio Antônio da Silva. Estes são os homens e mulheres que desde o dia 25 de janeiro, depois de 12h28, estão soterrados na lama com o rompimento da barragem e as suas famílias ainda não tiveram o direito de velá-los e enterrá-los. Até o início de janeiro de 2020, 11 vítimas da tragédia ainda estavam desaparecidas. Para quem perdeu pessoas nessa tragédia, como Juliana Fonseca, aquela que enterrou 6 familiares, além da dor, resta a expectativa por justiça e pela garantia de que Minas Gerais nunca mais seja cenário de outro pesadelo como esse. Ninguém merece passar o que nós passamos, ninguém merece viver essa dor. A gente não deseja essa dor nem para o inimigo, é uma dor cruel demais. Essa dor ficou estampada em fotos das vítimas, cartazes e camisetas que os familiares trouxeram para a Assembleia Legislativa de Minas em 2019 e fizeram com que a memória dessas pessoas ficasse muito presente nos trabalhos da casa ao longo de todo o ano. Numa entrevista ao programa Mundo Político da TV Assembleia, o presidente Agostinho Patrus traduziu essa sensação de luto permanente e como a tristeza e a indignação impulsionaram as ações e as preocupações dos deputados. Nós iniciamos aqui essa legislatura no dia 1º de fevereiro, impactados pelo que aconteceu em Brumadinho. A minha primeira frase no meu discurso aqui de posse foi: nós estamos de luto. E não deixamos o luto de lado, porque eu fico imaginando as pessoas terem ou alguém da sua família, ou um amigo próximo, ou um vizinho, uma família afetada por aquela tragédia, por aquele crime que aconteceu lá. Eu não tenho dúvida que a Assembleia fez o seu dever de casa, o que lhe cabia. Em primeiro lugar, mudou a legislação, tornou-a restritiva, definiu que mais nenhuma outra barragem construída nesse método montante será feita em Minas Gerais. Também nós já tínhamos, depois de Mariana, definidos que a taxa de fiscalização seria utilizada na fiscalização. Porque não é possível que os recursos da taxa de fiscalização minerária sejam utilizados para pagamento de funcionários de outras áreas do Estado. Corrigimos também isso. Fizemos aqui uma CPI que é considerada a que tem os melhores resultados entre todas, inclusive pelas polícias, pelos órgãos de investigação, contribuição efetiva na elucidação dos problemas e dos criminosos que atuaram nessa questão. Eu espero que, mais do que tenhamos aprendido
possamos fazer com que aquelas pessoas que têm uma dor imensa consigam recomeçar as suas vidas. Nós temos aqui a consciência tranquila de que fizemos o que precisava fazer, mas que não podemos parar por aí. Por isso criamos uma comissão que vai dar continuidade à fiscalização e ao acompanhamento dessas famílias. Porque se pensa muitas vezes na questão financeira, e a questão não é somente financeira. Não é só repor aquilo que as pessoas tinham de bens materiais, porque elas foram afetadas na sua alma. Então a Assembleia vai cobrar para que as pessoas tenham um cuidado não só financeiro, mas emocional, espiritual e de acompanhamento, para que seja dada alternativas às pessoas que vão ter muita dificuldade para colocar adiante as suas vidas. Eu sou Graziele Mendes e essa foi uma série de podcasts realizada pela Rádio Assembleia. As falas usadas nos episódios foram extraídas de entrevistas feitas por nós, repórteres da Rádio Assembleia, durante a cobertura da CPI da barragem de Brumadinho, matérias e programas da TV Assembleia e outras entrevistas realizadas especificamente para esse conteúdo, além de centenas de horas de gravação das audiências públicas da comissão que foram exibidas ao vivo pela TV Assembleia e pelo sistema de transmissão online da casa. Esse sistema permite que qualquer pessoa acompanhe o trabalho do Legislativo em tempo real, pela internet, seja dos debates nas comissões ou das votações em plenário. A Assembleia mantém diversos canais abertos para a população que podem ser consultados pelo portal almg.gov.br. Quanto mais o cidadão acompanha o trabalho do Legislativo, melhor ele fica, porque no fim, tudo é política, mesmo quando parece que não é. A série de podcasts CPI da barragem de Brumadinho, Relatos de uma Tragédia, teve participação de Natasha Werneck na apuração e produção, trabalhos técnicos de Elson Neto e Clifford Dutra. Todos os episódios estão na nossa página lmg.gov.br/rádio e aplicativos de podcast. Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.